Tá vendo esses caras de bicicleta? Bom, um deles vai se espatifar no chão. Eu mostro logo, mas o que você precisa saber agora é que esse mesmo cara que caiu já foi um dos mais polêmicos, controverso e até criminoso chefe de equipe de Fórmula 1. Um cara excêntrico que bateu de frente com os donos da categoria. Em meados até o final dos anos 80, a Fórmula 1 estava explodindo em popularidade. A TV por satélite significava que a transmissão e promoção do esporte eram maiores e melhores do que nunca. O patrocínio de tabaco também estava em seu auge absoluto, inundando o esporte com dinheiro. Com a proibição dos motores turbo após 1988, também se tornou mais simples e barato adquirir um motor decente o suficiente de empresas como Judd e Cosworth. E o mundo financeiro também estava crescendo rapidamente antes de uma recessão no início dos anos 90. Tudo isso significava que para um esporte que tinha tanto apelo e estava ganhando cada vez mais dinheiro nos prósperos anos 80, mais pilotos do que nunca queriam correr na Fórmula 1, mais empresas queriam colocar suas marcas nos carros e na frente das câmeras, e mais pessoas queriam um pedaço da ação e realmente possuir uma equipe de Fórmula 1. Entre 1985 e 1991, 15 novas equipes ingressaram na Fórmula 1, sendo que a maioria delas durou apenas 2 ou 3 temporadas antes de saírem. Com uma entrada tão caótica e rotatividade das equipes novíssimas, você ficará chocado ao ouvir que os tipos de personagens que tinham dinheiro para apoiar essas equipes não eram exatamente freiras ou cidadãos exemplares. Havia magnatas do petróleo, banqueiros, cineastas, serial killers, estilistas e membros da família real saudita. Basicamente não importava o quão louco você fosse, se você tinha dinheiro nos anos 80, legal ou ilegal, provavelmente também tinha uma equipe de Fórmula 1. E o mais louco que se destacou no meio de tantos outros foi Jean-Pierre Van Rossen. Agora vamos deixar isso claro desde o início. O homem certamente merece o prêmio de dono de equipe com a aparência mais estranha da história da Fórmula 1. Ele era literalmente enorme, mas os longos cabelos oleosos, a barba branca oleosa e os óculos amarelos certamente lhe davam uma aparência única no paddock da Fórmula 1 que levantava algumas sobrancelhas. Van Rossen era um economista marxista belga que tentou bater o sistema capitalista enquanto estudava na Universidade de Ghent. Ele ganhou um prêmio nacional por sua dissertação que tratava de tentar prever tendências financeiras na Bélgica. Ele recebeu uma bolsa de estudos para estudar com um homem chamado Lawrence Klein nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, que era uma das primeiras escolas de negócios e também uma das universidades mais prestigiadas no campo da economia. Eventualmente ele entraria no mundo dos negócios como um guru do mercado de ações. E até os anos 1980 ele havia afirmado ter inventado um supercomputador ao aperfeiçoar estudos de clientes que poderia prever e vencer com precisão as tendências do mercado de ações, obtendo lucros enormes. O nome que ele deu à empresa de investimentos e ao próprio supercomputador foi Moneytron. É claro, na maior parte, tudo não passava de fumaça e espelhos, enquanto coletava uma comissão de 5% para financiar seu estilo de vida luxuoso de cada novo investidor com a promessa de altos lucros. Esses lucros, na verdade, viriam de investidores mais recentes, criando assim um ciclo que requer um fluxo constante de novos investidores para financiar os antigos. E isso, senhoras e senhores, é chamado de velho, novo esquema de pirâmide. Pois é, como você pode imaginar, ninguém jamais viu o supercomputador Moneytron, já que estava trancado em uma sala para a qual apenas Van Rossen tinha as chaves. Convenientemente, mas independente disso, Van Rossen aparecendo como um rico e bem-sucedido com o dinheiro que tinha e se vendendo como um egocêntrico guru do mercado de ações, convenceu centenas de pessoas a investir no Moneytron, e surpreendentemente, o golpe funcionou. Na verdade, funcionou até demais. Em seu auge, ele afirmava gerenciar 7 bilhões em ativos, incluindo o dinheiro da família real belga e outros chefes de estado, e conseguiu acumular uma fortuna pessoal entre 500 a 860 milhões. Cheio de dinheiro no bolso de outras pessoas, o que o nosso homem iria gastar? Bem, ele comprou nada menos que 108 Ferraris, heroína, um iate de 89 milhões, 7 castelos, cocaína e 2 aviões Falcon 900. Além do dinheiro, as paixões de Van Rossen eram descritas como Ferraris e automobilismo,
o que significa que seu envolvimento com a Fórmula 1 era apenas uma questão de tempo, e é aqui que a equipe Onyx entra em cena. Onyx era uma equipe de corrida que estava envolvida na Fórmula 3000, que na época era equivalente à Fórmula 2 dos tempos atuais, para que pilotos busquem entrar na Fórmula 1. A equipe era comandada por Mike Earl e era propriedade de um homem chamado Paul Shakespeare. E até meados dos anos 80, eles eram uma equipe relativamente bem sucedida na F3000, com seu grande momento chegando em 1987, quando venceram o campeonato com um futuro piloto da Fórmula 1, Stefano Modena. Mike Earl sempre havia planejado levar a Onyx para a Fórmula 1 e tentou fazê-lo sem sucesso no início dos anos 80. No entanto, agora, com a Onyx se tornando uma equipe respeitada e bem sucedida na Fórmula Júnior e com a F1 se tornando mais viável, como um passo adiante devido aos fatores que mencionei no início do vídeo, o tempo da Onyx havia chegado. No entanto, antes que alguém pudesse ir correr, eles precisavam de uma coisa: dinheiro. E aí que a Moneytron entrou em cena também. Para sua temporada de estreia em 89, a escalação de pilotos da Onyx era uma mistura de experiência e juventude, com o ex-piloto da McLaren e Ferrari, Stefan Johansson, e o promissor novato belga Bertrand Gachot. Foi através de Gachot que a Onyx foi apresentada ao seu compatriota Van Rossen e sua máquina de ganhar dinheiro, a Moneytron. Aproveitaram a chance de patrocinar e financiar a equipe, e assim nasceu a Fórmula 1 Onyx Moneytron. Com o dinheiro da própria Moneytron no banco, o diretor da equipe, Michael, começaria a trabalhar. Ele garante motores Ford Cosworth, pneus Goodyear e, mais importante, contrata o ex-designer da McLaren, Alan Jenkins, que ganhou 3 títulos de construtores e 2 títulos de pilotos da McLaren, e agora seria o novo diretor técnico da Onyx. E tudo na Onyx se juntou muito tarde. No final de 1988, a equipe passou de 18 pessoas para 75 da noite para o dia. E nas palavras de Mike Earl, em 5 de dezembro de 1988, o carro só existia no papel. 3 meses depois, já estava competindo. O designer Alan Jenkins colocou seu coração e alma no que se tornou o Onyx O1. Stefan Johansson descreveu o carro como fantástico para um primeiro carro. Apesar de ser muito frágil e não ter realmente uma quantidade enorme de downforce, era eficiente e tinha muito pensamento inteligente por trás, uma caixa de câmbio transversal e também algumas suspensões dianteiras inteligentes. Isso mostrou que as ideias e as pessoas por trás delas eram sólidas e a equipe tinha muito potencial. Indo para a primeira corrida em 89 no Rio de Janeiro, o carro nunca havia corrido, os pilotos nem mesmo tinham virado o volante e nem mesmo o motor havia sido iniciado. O Onyx fez seu primeiro teste alguns dias antes do Grande Prêmio em uma pista de kart local nos arredores do Rio de Janeiro, apenas para garantir que realmente funcionasse. Agora imagina ser Bertrand Gachot indo para o seu primeiro fim de semana de Fórmula 1 em uma pista que você nunca pilotou antes, e a única vez que dirigiu seu novo carro da Fórmula 1 foi em uma pista de kart alguns dias antes. E para 89, 21 equipes haviam se inscrito para competir. No entanto, após a primeira corrida nem mesmo chegar ao Brasil, significava que 20 equipes e até 39 carros estavam inscritos no final de semana do Grande Prêmio. E lembre-se, naquela época os pontos eram dados apenas aos 6 primeiros colocados. O crescente número de carros inscritos se tornou um problema para a Fórmula 1, porque para a corrida havia apenas 26 vagas no grid. Foi por isso que, para 89, a Fórmula 1 introduziu a pré-qualificação para todas as equipes no final do grid. Na sexta-feira de manhã, antes do treino livre, havia uma sessão separada de 1 hora chamada de pré-qualificação. 13 carros participavam dessa sessão, com apenas os 4 primeiros sendo autorizados a progredir para o resto do final de semana. Se você não pré-qualificasse, era isso, você tinha que liberar sua vaga na garagem até as 9 horas para que as equipes adequadas pudessem começar seus treinos, e você tinha que ir para casa. No entanto, mesmo se você pré-qualificasse e fosse um dos 30 carros permitidos a participar do final de semana, porque havia apenas 26 vagas no grid, você ainda poderia ser um dos 4 carros mais lentos que seriam eliminados após a classificação regular e não poderia iniciar a corrida. Embora a pré-qualificação parecesse divertida do lado de fora, assistindo todas as piores equipes competindo, para os pilotos e equipes por dentro era um verdadeiro inferno. As pistas de manhã geralmente estavam em condições terríveis da noite anterior. Normalmente tinha apenas um jogo de pneus para toda a hora e todo o tempo. Você tinha que estar rezando para que seu carro não quebrasse,
para que pelo menos você pudesse chegar no final da sessão, quando a pista estaria em sua melhor condição para marcar um tempo razoável. E claro, para uma equipe como a Onyx, que chegava sem nenhum teste, definitivamente era uma provação. No Brasil, eles foram os últimos na pré-qualificação, terminando em 12º e 13º lugares, com a suspensão quebrando no carro de Gachot e depois Johansson sofrendo problemas relacionados ao combustível. No entanto, Johansson ainda estava otimista, dizendo que o carro era apenas muito novo e teria sido um milagre não ter problemas. Eu sei que é bom, mas nunca tivemos realmente uma chance, disse ele. Apesar da decepção na pista, Van Hossen decide não recuar, mas sim intensificar seu envolvimento da equipe. Ele acaba comprando uma participação majoritária na equipe de Paul Shakespeare e investe 15 milhões na Onyx. Mike Earl, falando em 2017, certa vez disse: "Tivemos sorte de Jean-Pierre Van Hossen ter aparecido. Uma coisa que ficou clara, ele era um entusiasta absoluto. Ele se envolveu e nos deu a oportunidade de correr com o que achávamos ser um bom carro. Sim, sempre serei grato pelo que ele fez. Como ele fez isso? Eu não sei." Van Hossen havia acabado de passar de patrocinador de título enigmático para um proprietário de equipe de destaque dentro do paddock. Sua aparência e personalidade excêntrica começaram a atrair muita atenção da mídia. Dado que Van Hossen era franco, ele não viu isso como um problema, mas sim como uma oportunidade. Ele começou inclusive a trazer modelos vestidas nas cores da Moneytron Onyx e, de maneira geral, estava tentando construir uma imagem e fazer muito barulho para colocar ele e sua equipe nos holofotes. Aleatoriamente, em um certo ponto, ele divulgou uma história na mídia de que Alain Prost e Gerhard Berger haviam oferecido os 10 milhões para correr pela Onyx em 1990. E tudo isso era uma tática para fazer a equipe parecer maior e melhor do que era para os possíveis patrocinadores. Nas próximas corridas, a equipe finalmente começou a fazer algum progresso. Durante a parte intermediária da temporada, ambos os pilotos começaram a regularmente se classificarem fora da pré-qualificação e em seguida se classificaram muito bem para um grande prêmio. Havia ainda grandes problemas de confiabilidade, problemas de embreagem no México, falha de suspensão nos Estados Unidos e em seguida no Canadá, a pistola de roda foi deixada presa ao carro após uma parada nos boxes, fazendo com que a equipe fosse desqualificada. A França foi o primeiro gosto de sucesso da equipe, foi a primeira vez que os dois pilotos se classificaram fora da pré-qualificação e para a corrida Johansson se classificou em 14º, enquanto Gachot se classificou em 11º. E após evitar alguns incidentes na primeira curva, os dois carros da Onyx se encontraram correndo em 4º e 5º lugares, com Gachot liderando o caminho. E agora, tenha em mente, apesar de estarmos no meio da temporada, essa era a estreia real de Bertrand. Antes dessa corrida ele nunca havia chegado à classificação adequada, o que significa que ele nunca havia iniciado uma corrida ou experimentado a pressão de um grande prêmio. E ainda assim, apesar disso, em sua estreia, ele estava liderando seu companheiro de equipe mais experiente. No entanto, é aqui que a má sorte voltaria a atingir novamente. Mais tarde na corrida, Gachot sofreu um problema na bateria, tirando-o dos pontos e tirando uma pontuação em sua estreia. Felizmente, Johansson conseguiu se manter em 5º lugar e marcar os primeiros pontos da equipe na Fórmula 1. A reação depois do chefe da equipe, de Mike, foi mista, dizendo que enquanto uma parte de você se sente ótima, a outra parte se sente frustrada por Bertrand ter abandonado a corrida e a equipe não ter pontuado com ambos os carros na pista. Embora o carro finalmente estivesse mostrando um ritmo decente, o resultado nos pontos não consertou exatamente seus problemas de confiabilidade. Superaquecimento na Alemanha, um problema duplo de caixa de câmbio na Hungria e problemas no rolamento de roda em Spa. Fora da pista, no entanto, Van Hossen voltou a ser destaque. Para 1991, a Porsche anunciou que voltaria à Fórmula 1 como fornecedora de motores. E agora, para contextualizar, ironicamente, quando eles voltaram, seu motor foi um desastre absoluto. Mas independente disso, essa foi uma grande história em 89, com várias equipes correndo atrás desse elusivo contrato de motor da Porsche. Van Hossen viu isso como uma prioridade, ameaçando até vender a equipe na mídia se não conseguisse garantir os motores Porsche. O que se seguiu é uma das histórias mais bizarras que eu já ouvi, mas que resume perfeitamente Van Hossen. Tanto ele quanto Mike Earl pegaram seu jato e voaram para a Alemanha para se encontrarem com Albrecht Porsche,
chefe de motorsports. Mike descreveu estar chocado ao ver Van Rossem usando um terno pela primeira vez, entendendo a importância do acordo. No entanto, durante o voo, enquanto comia um sanduíche de maionese com ovo, Van Rossem derramou maionese por toda a camisa, cabelo e barba. Eu não tô brincando. Com uma barba e camisa cheias de maionese, surpreendentemente, algum tipo de acordo foi alcançado, mas nunca foi totalmente esclarecido entre Onyx e a Porsche para 91. Mas como uma condição, a informação deveria permanecer confidencial. Mas adivinha o que Van Rossem fez? Ele apareceu na televisão pouco tempo depois e já falava sobre o novo acordo de motores com a Porsche que a Onyx tinha acabado de garantir para 91. Não surpreendentemente, os alemães não acharam graça na antecipação de Van Rossem e o chamaram de volta para dizer que o acordo estava cancelado. Indignado com o cancelamento da Porsche, Van Rossem entrou em seu Porsche, dirigiu até o centro de Bruxelas e o incendiou para garantir que sua mensagem fosse recebida. E aí você pensa que isso já era o pior cenário, mas não. Van Rossem decidiu que o que realmente precisava fazer para melhorar sua imagem pública após o fiasco da Porsche era ainda mais polêmica. Dessa vez ele mirou no supremo da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, e no presidente da FIA, Jean-Marie Balestre. Durante uma coletiva de imprensa, não apenas disse que Bernie Ecclestone fazia parte da máfia, mas sobre Balestre ele disse: Balestre é escroto, cínico e me recuso a ter qualquer coisa com ele, dado seu passado nazi. Ele foi eleito democraticamente assim como Hitler foi na Alemanha em 1933. Bom, acho que vocês já entenderam o grau da maluquice desse cara. Olha a bomba que ele me solta. Imaginem isso nos dias de hoje. Mas enfim, o cara era maluco e ao saber dos seus comentários chamando o homem que comanda a Fórmula 1 de mafioso e o homem que escreve as regras da Fórmula 1 de nazi, não foram bem recebidos por Bernie, que baniu Van Rossem do paddock. Apesar de Van Rossem causar um verdadeiro caos durante as 4 corridas restantes. A Onyx alcançaria um milagre, mas não antes de mais polêmica chegando ao Grande Prêmio de Portugal. O novato Bertrand Gachot foi dispensado por Van Rossem, apesar de ser ele quem originalmente trouxe o belga magnata para a Onyx em primeiro lugar. O motivo do desligamento foi atribuído a Gachot fazer comentários críticos sobre a equipe na mídia, mas na realidade, um novato, JJ Leto, foi trazido porque seu empresário e campeão mundial da Fórmula 1, Keke Rosberg, prometeu dinheiro para a Onyx e Van Rossem em troca de dar o lugar ao seu piloto. O caos da troca de pilotos felizmente foi ofuscado naquele fim de semana, porque em Portugal, na sua temporada de estreia, a Onyx marcaria seu primeiro pódio com Stefan Johansson. Foi o mais rápido na pré-qualificação e depois se classificou em 12º para a corrida. A equipe então decidiu arriscar uma estratégia kamikaze, sem paradas, e durante a sessão de aquecimento no domingo, aqueceu os pneus fortemente por 1 ou 2 voltas, o que os endureceu e aumentou sua vida útil, mas piorou seu desempenho inicial. Eu não posso subestimar o quanto a experiência de Johansson foi crucial para obter esse resultado. Ele precisava dirigir rápido o suficiente para realmente chegar a uma boa posição, mas não tão rápido a ponto de acabar com os pneus e o combustível. Ele teve que manter a calma e não cometer erros sob pressão dos carros atrás com pneus mais novos. Ele também teve que rezar para Deus que absolutamente nada quebrasse e depois de dirigir uma corrida muito limpa e relativamente sem incidentes, pela primeira vez a sorte estava do lado da Onyx. Lá na frente, Nigel Mansell e Ayrton Senna colidiram, tirando-se da corrida, e as duas Williams também saíram com problemas de confiabilidade, abrindo oportunidade para um grande resultado. Johansson iria alcançar o impossível, terminando em terceiro nas últimas voltas. Ele descreveu ter que cuidar tanto dos pneus que podia realmente ver a lona de metal porque estavam sendo bem gastos. E depois da corrida, surpreendentemente, ele realmente ficou sem combustível na volta de desaceleração. E famosamente perdeu o pódio porque estava ocupado demais, correndo de volta ao paddock, antes de aparecer no final, enquanto Berger e Prost começaram a espirrar o champanhe. A equipe Onyx Monitron se tornou uma das únicas 2 equipes na história da Fórmula 1 a marcar um pódio depois de ter que pré-qualificar para a corrida, e também são a única equipe da Fórmula 1 a fazer isso em sua primeira temporada na categoria, com uma equipe totalmente nova. Das 20 equipes em 89, a Onyx terminou em 10º no campeonato, o que hoje seria o 5º ou 6º lugar.
A equipe havia feito o shakedown de seu carro antes da primeira corrida da temporada em uma pista de kart e tinha o mais louco dono da Fórmula 1 por trás deles. Haviam alcançado um pedaço da história da Fórmula 1 que nunca será repetido. A Onix sempre terá um lugar muito especial na história da categoria. O carro azul e rosa, que muita gente gostou na época, deixou sua marca para sempre. Eles tinham um grupo fantástico de pessoas trabalhando para eles, como Mike Earl e Alan Jenkins. Sua formação inicial de pilotos também foi brilhante, com Stefan Johansson e Bertrand Gachot. E mesmo que Jean-Pierre Van Rossen tenha feito muitas coisas erradas, sua paixão, entusiasmo e disposição para investir na Onix permitiram que a equipe alcançasse tanto quanto eles fizeram. Essa equipe, com um financiamento mais estável e o grupo de pessoas realmente forte que já tinha, poderia ter se tornado uma equipe como a Jordan, que se juntou mais tarde em 91 e ainda está presente hoje como a Aston Martin. Infelizmente, Van Rossen e seu dinheiro da Moneytron previsivelmente acabaram. Ele sabia que não poderia financiar a equipe para 1990 e, portanto, a Onix foi vendida para o empresário suíço Peter Monteverde. Mike Earl deixaria a equipe em dezembro de 89 e Stefan Johansson foi demitido por Monteverde 2 corridas depois de 90, porque ele não podia pagar pelo seu contrato. A equipe nunca mais marcou um pódio, nunca mais marcou um ponto, e após 10 corridas em 90, eles fecharam as portas de vez após o Grande Prêmio da Hungria. Falando sobre o seu tempo com Jean-Pierre Van Rossen antes de falecer em 2018, Mike, olhando para trás em seu tempo com a Onix, disse que foi triste porque sem ele provavelmente não teriam chegado à Fórmula 1. Ele era extravagante e imprevisível, mas sem dúvida altamente inteligente e, em última análise, uma pessoa legal se você sentasse com ele longe dos holofotes. Johansson, que marcou aquele incrível 3º lugar, também mostrou apoio a Van Rossen. E sua vida continuou sendo bem menos colorida depois da Fórmula 1. Em 1991, ele recebeu uma sentença de prisão de 5 anos por fraude, mas acabou iniciando seu próprio partido político e sendo eleito, o que muitos acreditavam ser porque os políticos tinham imunidade contra sentenças de prisão. Depois de cumprir sua sentença e entrando nos anos 2000, ele ainda permaneceu um pouco celebridade, sendo um especialista em economia e política, e apareceu inúmeras vezes na TV belga e holandesa. Por todos os seus defeitos, ele foi definitivamente um diretor de equipe único e extravagante que deixou sua marca na Fórmula 1, por razões boas e ruins. E conforme prometido, lembra dele na bicicleta? Pois bem, e em 5 segundos tá começando outra história maluca, te vejo já.